Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta Lidiane, amiga da Fran, da família, e hoje vai subir aqui o vídeo que a gente selecionou alguns depoimentos de amigos do Edmilson. O que era o Edmilson por trás das câmeras? Muitos de vocês gostariam de ter tido esse privilégio, né, de ter cumprimentado ele, ter dado um abraço, ter trocado uma ideia, né, conversado com ele sobre o sítio, sobre a roça, sobre as coisas que ele gostava de fazer aqui. E infelizmente não tiveram a oportunidade. E, aos poucos nós vamos tentar pegar outras mensagens, né, inclusive dos familiares, né, tanto dos familiares do Edmilson, como dos familiares da Fran, que tinham uma convivência muito maior, né, com ele do que a gente. Eu estive junto da Fran antes do Edmilson. A gente se conheceu na igreja, há muitos anos atrás. A Fran era presidente de jovens e depois a gente fez vestibular e ela entrou na mesma turma que eu. Então a gente começou a estudar, nós fizemos administração e a gente estudava juntas. E depois a gente entrou num estágio no banco. A Fran fala muito aí da época que ela trabalhou no banco, né? Inclusive foi quando ela casou com o Edmilson, foi na época que ela trabalhava no banco. E desde essa época o Edmilson era extremamente grudado na Fran. A gente ia fazer uns trabalhos, né, na faculdade, os projetos que eram fora da faculdade. E quem ia com a Fran? O Edmilson estava lá, rente no batente, junto com a Fran, cuidando, né? Ali por perto, de olho e tal. Eu tenho uma história engraçada, que foi um dia de uma situação, uma pessoa fez um comentário maldoso no meu Facebook e eu não era assim acostumada a ficar olhando os comentários no Facebook, e aí quando eu olhei, tava lá o Edmilson me defendendo. Eu falei, meu Deus do céu. Não, o Edmilson não gostava de treta, tá? Mas ele era muito justo mesmo. Quando ele via uma injustiça, ele tava ali em cima pra resolver a situação, porque ele não concordava. O Edmilson sempre muito cuidadoso, ele é muito atencioso com as coisas, sabe? Ele é mais calmo, mas ele tá ali observando o que tá acontecendo e tinha muito cuidado com a gente. Quando a gente chegava lá no sítio para receber, a gente cantava bastante, assim, ele gostava dos hinos raiz, né, que a gente fala das músicas raiz. E era assim, era uma pessoa muito incrível, humilde, né, muito humilde o Edmilson. E a última vez que eu falei com o Edmilson foi, acho que há umas 2 semanas atrás, que a gente ia desenvolver um projeto para a chácara, trabalhar no offline, que a gente chama, né? Mas se Deus quiser, quem sabe a gente não consiga realizar esse projeto, né, com a Fran. Não sei ainda como isso seria, mas seria muito importante se a gente conseguisse realizar isso, porque ele tinha me dado o aval. Ele falou, Marta, eu tô dentro, na hora que precisar, o que precisar de mim, você pode estar vindo aqui, ou eu vou aí para Araguaína pra gente conversar sobre isso. E foi isso a última vez que eu falei com ele, sabe? Bem atencioso, me respondeu, eu mandei um áudio, acho que de uns 10 minutos ou mais, e eu falei assim, escuta no acelerado, porque eu falo demais. Aí, não, Marta, eu não dou conta de escutar esse trem acelerado, não, eu gosto de escutar calmamente. Então, até para ouvir áudio, o Edmilson tinha essa coisa assim de ser mais cauteloso, sabe? Que a gente é na velocidade o tempo inteiro. Ele era uma pessoa sábia. Eu diria que a essência do Edmilson era isso, sabedoria. Ele só falava quando ele realmente tinha certeza das coisas, ali no cantinho dele, observando tudo. O que é importante pra gente hoje é saber que ele tá com o Senhor. É isso que é importante. E também que a gente tá aqui para cuidar da Fran. Para os familiares, esse encontro do aniversário do pai do Edmilson, acho que foi a coisa mais linda que podia ter de lembrança, né, de cada um deles, porque ali tava um momento muito gostoso, muito assim familiar, de amor, de abraço, de comunhão. Foi muito lindo. E o Edmilson, ele estava extremamente feliz de estar com a família dele ali no sítio, podendo, né, recebê-los em casa. E pra Fran, é só dizer pra ela que a gente tá aqui e a gente não vai soltar a sua mão, amiga. Nunca, nunca, nunca. Pode contar com a gente sempre, 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 sempre. O que você precisar, eu já te disse isso inúmeras vezes. Com a gente, comigo, com a Wesley, você não precisa ter filtro.
Você não é a Fran famosa, não é a Fran com milhões de seguidores, não é a Fran que tem que ficar se preocupando às vezes com o que vai falar, se vai agradar ou não. Com a gente, você é só a Fran Santila, a nossa amiga de muitos anos. E a gente tá aqui por você. Tive a oportunidade de conviver um bom tempo com Edmilson, um grande amigo, que me ensinou muito através do exemplo dele de vida, né, da pessoa que ele era. Sempre quando eu chegava aqui no sítio, ele já pegava o violão e já instalava ali a caixinha de som e tudo, e pedia para eu cantar o repertório das músicas que ele gostava, o cantor Silvan Santos, Gerson Rufino. E o Edmilson era uma pessoa assim que muito organizada, sabe? Uma pessoa que tinha muita prudência, sabedoria para falar. Ele tinha aquele cuidado em receber bem as pessoas aqui. Eu sempre fui muito bem recebida. E ele está deixando o legado de um caráter digno de ser imitado pela grande pessoa que ele foi, né? Ele demonstrava um cuidado muito especial pela Fran e tinha um zelo, na verdade, por tudo aqui. A gente observa cada coisinha aqui nesse sítio, a forma que ele executava as atividades. O Edmilson tinha uma preocupação muito grande em fazer tudo muito bem feito. Toda atividade, todo trabalho que ele ia realizar, ele era muito caprichoso e organizado, sabe? Ele deixava mesmo a marca dele, a forma com que ele executava as tarefas. Era uma pessoa assim de muita precisão, que ele ia a fundo, ele buscava saber as coisas, compreender. Ele tinha aquele perfil de pessoa mesmo que observava o manual, a instrução das coisas para saber como que funcionava. Então, quando ele falava alguma coisa, emitia uma opinião, algo nesse sentido, é porque ele já tinha se aprofundado naquele assunto. Ele não era uma pessoa de ficar falando coisas assim, né, de forma aleatória, mas ele era uma pessoa muito profunda no conhecimento das coisas. Edmilson tinha uma capacidade muito grande de observação. Às vezes até algo que ele ia realizar, que ele falava que não sabia muito bem, mas ele tinha aquele cuidado de observar. Esse cara era como se fosse um irmão, mais que um irmão para mim. Ele me presenteou com a cadeira e falou: João, eu acredito em você, você é o cara. Aí ele dizia que você vai conseguir. Eu passei por umas fases assim, interessantes, né? Ele me ligava, a gente falava, a gente estava sempre conversando. Tudo que eu vejo aqui é muito intenso, desde essa cristaleira aqui, isso que ele transformou, que era um balcão, ele transformou nisso aqui. Tudo a gente conversou, nós falamos, nós projetamos aqui, e ele muito ativo naquilo que ele queria, que ele propunha fazer, né? E foi um cara fantástico. Então, como irmão, como amigo, assim, foi muito bacana, assim. Eu louvo a Deus por ter conhecido, assim. Ele fala: Joel, vou fazer uns chalés e vou trazer os meus seguidores para aqui recebê-lo, né, assim, de vir aqui ouvir a palavra de Deus, sentar, comer uma boa comida, poder ver de perto, na íntegra, como é que funciona esse sítio maravilhoso que é esse espaço que ele transformou aqui. Edmilson, um homem que orava, que até construiu, eu posso até levar vocês ali em cima para depois conhecer um lugar, um monte que ele construiu para orar, para oração. E é lindo isso, nós estávamos lá em cima, orando lá em cima, e essa comunhão com o Senhor a gente via após dia, né? Eu sou muito brincalhão, assim, eu falava: olha, amor, eles estão parecendo um pombinho, assim, eles estavam muito grudados, estavam muito juntos, assim, e eu sempre brincando, assim, sabe? Eles estavam muito, muito unidos, assim. Eu acho que eles estavam vivendo, assim, digamos, o ápice dessa relação, nesse tempo que eu conheço, né? Então, assim, eu acho que eles estavam num tempo muito bom, né? Eu acho que isso marcou a vida dele. Eu sempre pegava ele nesse momento: olha, amor, como o Edmilson tá carinhoso, olha a Fran, como é que tá isso. E ficava perpassando por essas questões gostosas de casal, que eu amo demais, quando eu vejo um casal feliz, e os dois estavam muito bem. Então eu sou prova de que ele estava muito legal, vivendo uma experiência muito bacana, e eu acho que é por isso que a Fran está sofrendo mais, assim. Eu acho que por assim, sentir essa aproximação dos dois, né? De ambas as partes. Uma coisa é aglutinando, sabe? Assim, você não percebe, mas quando você percebe, começa a juntar. E o Café com Comunhão parece que veio calhar exatamente no momento que os dois estavam nessa fase de juntar, e do projeto da ampliação da chácara, e de repente o Café com Comunhão.
e os dois começam a viver uma nova história, né? A Fran num projeto do Café Comunhão e os dois também assim. Então, eles tinham algo a dizer sobre realmente o que eles estavam vivendo agora. Então, eu acho que era muito legal. Vocês que têm acompanhado o canal do Edmilson e da Fran, vocês veem isso de uma forma assim, bem original, assim, bem verdadeira, sabe? O projeto do Café com Comunhão, eu via que eles viviam mesmo, sabe? Eu acho que isso ainda vai ter mais, vai alcançar mais gente com relação, porque acho que foi só um começo. Mais frutos, né? Acho que foi só um começo, foi só um ensaio, sabe? Só um insight para o que Deus tem para fazer nessa vida e com a Fran agora nesse novo projeto, né? A solo, não sei. A partir do momento que a gente começou a conhecer o Edmilson, a gente foi percebendo um coração grande, gigantesco, uma pessoa boa, calma, pacífica e assim muito cuidadoso com a Fran, né? A Fran, ele estava sempre cuidando, querendo o bem-estar dela, porque o Edmilson dava suporte. Como ela diz, o Edmilson é o meu resgatador. Resgatador é aquele que dá o suporte, que dá tranquilidade, que dá segurança. E era assim que ele fazia. Aquela pessoa que está lá para te incentivar, era assim que era o Edmilson com a Fran. Eu acho que amor, generosidade, capricho, tudo que o Edmilson fazia era assim com muita perfeição, com muito cuidado. Ele gostava das coisas tudo arrumadinha, ele gostava das coisas certinha, ele tinha dedicação. Uma outra característica, ele amava as pessoas, ele não se importava de doar o que ele precisava, de ajudar o próximo. A Fran queria um banco, ele fez esse banco para a gente vir para cá, sentar, tomar café. Então, ele mesmo fez, ele lixou, ele invernizou. Então, tinha um cuidado diferenciado do Edmilson. É um misto de sentimento. Ao mesmo tempo que a gente entende que Deus tinha um propósito em levar, que o Edmilson está no Senhor, está descansando em paz, tem essa saudade por essa pessoa assim tão especial que foi o Edmilson. O Café com Comunhão, ele surgiu de um projeto da Fran querer também, não só que ela e o Edmilson estivessem à mesa, mas uma restauração dos valores das famílias, dos valores do Senhor, da comunhão, da união, do perdão à mesa. A proposta era uma vez, pelo menos uma das refeições, o casal está junto, o casal olhar. Mesa não é lugar de bronca, não é lugar de discórdia, mas é lugar de leveza, de harmonia. E quantas famílias foram abençoadas. E eu tenho uma colega que o marido dela é produtor e também tem uma vida corrida. Ela disse assim: Jossana, eu tomei como exemplo a vida da Fran e do Edmilson. Hoje eu preparei uma mesa posta. Não é só os elementos, não é só um jogo de chá, de café bonito, não, é a intencionalidade dessa mesa. É isso que o Café com Comunhão, que tanto a Fran quanto a Edmilson estava propondo para os casais. E ela disse, quando meu marido levantou, ele disse, o que é isso? E ela disse, eu aprendi com a Fran e com a Edmilson que todos os dias é dia para você estar à mesa. Todos os dias é dia para você compartilhar. Ela disse que o marido dela ficou tão emocionado. E eu quero que essa experiência que a Fran e o Edmilson viveram à mesa, mesmo na simplicidade, você também viva em casa. Esse era o desejo tanto da Fran, o desejo dela, quanto era do Edmilson, que as famílias tivessem um tempo. Muitas pessoas foram alcançadas, mesmo Edmilson não estando mais aqui entre nós. Mas era esse o objetivo, alcançar vidas. E eu acho que eles conseguiram isso, e eu acho que a partir daqui muita gente também vai querer conhecer e praticar alguns ensinamentos que tem no Café com Comunhão.